E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo de colisões. Uma colisão entre duas partículas ocorre quando uma é lançada contra a outra. E através da interação existente entre elas, pode haver a troca de momento linear e energia. O resultado de uma colisão pode ser bem variado. Se emergirem as mesmas duas partículas, o processo é chamado de espalhamento. Se emergir uma partícula única, é porque a colisão entre elas foi totalmente inelástica. Pode ainda emergir duas partículas diferentes, situação em que ocorreu uma reação química ou uma reação nuclear. Nós podemos ter ainda várias partículas emergindo após a colisão, situação em que a colisão envolveu altíssimas energias, promovendo a fragmentação das partículas incidentes, ou seja, a fragmentação das partículas iniciais. Ao estudar uma colisão, você deve ter em mente a configuração inicial, que chamaremos de antes da colisão. Nessa configuração, a distância entre as partículas é suficientemente grande para que a força de interação entre elas seja desprezível. Consequentemente, as partículas se movimentam no espaço como partículas livres, onde cada uma descreve um movimento retilíneo e uniforme com velocidades v1 e v2. Agora, cada partícula possui a sua correspondente massa. Consequentemente, nessa configuração inicial, chamada de antes da colisão, cada partícula possui o seu momento linear, conforme eu ilustro no quadro. Agora, o processo de colisão ocorre em uma região intermediária que chamaremos de região de interação. Nessa região, a força de interação entre as partículas não é mais desprezível, e o movimento de uma partícula é afetado pelo movimento da outra partícula, justamente devido à presença dessa lei de forças que rege a interação entre as partículas. Enfim, temos a configuração final, que chamaremos de depois da colisão. Nessa configuração, as partículas já estão suficientemente distantes da região de interação, de forma que a força de interação entre elas volta a ser desprezível. Consequentemente, elas voltam a se mover no espaço como partículas livres, descrevendo cada uma um movimento retilíneo e uniforme, com suas correspondentes velocidades finais e, consequentemente, seus momentos lineares finais, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Analisando a figura ilustrada no quadro, vemos que o problema central no estudo de colisões é o de determinar a configuração final a partir da configuração inicial e da lei de forças que rege a interação entre as partículas na região em que a colisão ocorre. No entanto, geralmente não conhecemos muito bem a lei de forças que rege a interação entre as partículas. Portanto, a gente passa a ter o problema inverso, ou seja, conhecendo as configurações inicial e final, nós temos condições de determinar a partir daí a lei de forças que rege a interação entre as partículas. Nos problemas que seguem, vamos estudar a colisão entre partículas em que a interação se dá através de forças de contato, mesmo sabendo que a interação entre as partículas envolvidas pode ocorrer por meio de forças de outra natureza, como a força gravitacional e a força elétrica. No caso da força gravitacional, eu posso citar o espalhamento de uma partícula que estava vagando no espaço devido à sua interação gravitacional com o Sol. No caso da força elétrica, eu posso citar o espalhamento de uma partícula alfa submetida ao campo elétrico de um núcleo atômico. Conforme veremos, a determinação da configuração final se dá através do princípio de conservação do momento linear e do princípio de conservação da energia, mesmo que a gente não conheça a lei de forças que rege a interação entre as partículas envolvidas. É por isso que tais resultados permanecem válidos na mecânica quântica, ou seja, para partículas atômicas ou subatômicas, as quais esses dois princípios permanecem válidos.
Com isso, eu encerro essa breve introdução. Até a próxima!